O tema que eu quero falar hoje é no dia da angústia. Fala comigo. Eu quero que você abra comigo no Salmo capítulo 59, versículo 16. Apesar de ter ministrado um dos textos de Salmo na semana passada, eu quero mostrar a você, na verdade, um caminho que não é a mesma mensagem, de forma alguma, mas que traz aquele entendimento de quanto Deus Ele quer te aproximar do propósito, dos planos que Ele tem sobre a tua vida. Esse tema ele foi gerado por uma experiência nesses dias, até mesmo após a ministração de domingo, ouvindo pessoas passando por angústias, pessoas vivendo dias difíceis. Claro que eu sei que isso é recorrente em todos os anos da igreja, mas sabe quando você vê uma quantidade um pouco além do que é comum? E eu comecei a orar esses dias, pedindo ao Pai nas minhas orações devocionais, pela tua casa, pela tua vida, para que essa atmosfera, caso esteja acontecendo, ela seja hoje soprada, saia em nome de Jesus, e você viva os melhores dias da tua vida, que os próximos meses, que o que Deus tem para você, sejam os melhores dias da tua história. E isso é possível, quando a gente lê essa palavra, e você percebe que é possível. O que me levou também, eu vou te mostrar depois, uma estatística, do acontecimento que houve lá em Israel, ou quase aconteceu, que abalaria o mundo inteiro, dia 13 de abril, mas que algo aconteceu, e que ali, naquela noite de angústia, de famílias dentro de bunkers, esperando que o pior acontecesse, não aconteceu, porque houve um livramento de Deus, assim como Davi, ele diz aqui no Salmo 59, versículo 16, ele diz assim: eu porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Uma outra versão e única que eu vou ler, só as duas, diz assim: quanto a mim, estou cantando suas façanhas, lembrando de madrugada suas dádivas, pois tu és um lugar seguro para mim, um abrigo para me esconder. Esse texto, ele foi gerado anos depois que Davi viveu uma experiência, qual? Quando ele foge numa madrugada, avisado por sua esposa que o pai dela, o sogro dele, o seu rei, o seu patrão, estava com o propósito de matá-lo. E era fato, Saul queria matar Davi. E Davi foge às pressas, deixando família, deixando tudo, roupa, dinheiro, tudo que ele tinha. E o cargo, ele era o chefe da guarda do governo de Israel, e ele foge para a caverna. Mas no meio desse processo, ele escreve o Salmo. Ele chega a dizer que teve momentos que os homens que vinham contra ele pareciam cães uivando contra ele, querendo encontrá-lo, mas Deus o colocou no alto refúgio. Deus o colocou num lugar inalcançável, que no momento da maior angústia dele, Deus deu a ele livramento. E sobre isso que Davi vai narrando, ele mostra para mim, tanto na história de Davi, quanto eu disse, acontecimentos recentes, e quanto hoje na tua vida, Deus tem uma palavra de livramento sobre a tua vida, porque Ele vai colocar você no alto refúgio, onde os teus inimigos não vão conseguir tocar, não vão conseguir alcançar você, em nome de Jesus. Quem já está recebendo, não economiza não, dá um movimento aí, dá um glória aí, em nome de Jesus. Você já percebeu que só conhecemos alguém de verdade na hora da crise? Você já percebeu isso? Que alguém que você já até conhece, já até convive, mas a crise revela. Mas não é por causa da hipocrisia dessa pessoa que se escondeu durante tantos anos, não. Porque a própria pessoa se assusta. Alguns que se sentiam muito fortes, e quando a crise entra, eles se perdem. E alguns que se sentem muito fracos e que levam susto quando pensam: meu Deus, eu não sabia quanta força que eu tinha. Porque não se trata, querido, de santidade, de ser mais próximo ou não. A princípio, a crise revela. E ela pode bater na porta de qualquer pessoa. Não escolhe idade, não escolhe classe social, intelectual, ela bate na porta. A angústia é uma coisa que fica buscando endereço, é uma regência espiritual que fica tentando encontrar uma casa, um ambiente para permanecer. Você não consegue controlar situações, mas você consegue controlar reações.
O que você tem que entender nesse Salmo de Davi, o que eu quero te ensinar hoje, é que nenhum de nós controla situações, não dá. É claro que à medida que você tem reações corretas, e a gente vai entender o que é correto, você vai ter menos situações que são recorrentes na vida, por escolher alguns caminhos. Mas em geral, alguém pode dizer, minha vida está toda em ordem. Irmãos, não quero acabar com a alegria de ninguém, mas qualquer momento pode virar, sim ou não? Pode virar, você pode dizer, meu Deus, não era o que eu combinei, não era o que eu esperava. Agora por que isso? Para te causar angústia? Não, para dizer a você que eu não posso controlar situações, mas as minhas reações eu posso. E se eu entender como fazer, aí você vai perceber que algumas dessas angústias que vieram para morar, não vão morar. Você vai descobrir que o choro vai durar a noite, mas não vai morar na sua casa. Ele vai ter que ir embora de manhã, ele vai ter que ir embora a qualquer momento. Está entendendo ou não está entendendo aí? Então, não é nem um pouco fácil você permanecer estável quando você perde o controle das coisas. A gente começa a se sentir mal diante disso. O fato é que você não tem o domínio da situação, como eu disse, mas o que está em nosso alcance, o que muda a perspectiva, é onde decidimos colocar a nossa mente e o nosso coração. Você recorre ao Senhor, ou você de fato absorve toda angústia, medo, dúvida, os desafios que estão vindo à sua frente? Você sabe que agora há pouco eu disse que muita gente, quando recebe uma palavra, é meio refratário, é meio, sabe, ele não recebe, né? Por quê? Porque ele não absorve. Mas a grande questão é que tem gente que absorve a angústia tanto e repele a palavra. Não, irmão, tem que ser ao contrário. Quando você lê a Bíblia, quando você recebe uma palavra, absorve, igual esponja. Mas quando vê a angústia, você repele, você não recebe, sabe? Coloca a capa de chuva e diz, essa angústia não vai entrar em mim. Mas apóstolo, quem me dera se fosse tão fácil assim? A pergunta é, quem é você na hora da angústia? Pergunta ao irmão aí do lado aí, vai. Quem é você na hora da angústia? Essa hora é aquela hora que você fala assim, cadê meu amigo? Sumiu, quem levou ele? Cadê minha esposa? Né? Porque parece que a pessoa perde um pouco o controle. E eu volto a dizer, não é tão simples você manter o controle quando a angústia bate na tua porta. O que me chamou a atenção para essa palavra também, foi que nessa semana, especificamente dia 13/4, uma pesquisa feita, inclusive um jovem morando em Israel, ele diz que as buscas no Google sobre o Terrilim, que é exatamente o Salmo, Terrilim são salmos, foi viral, como nunca na história aconteceu. Milhares e milhares de judeus, na madrugada do ataque iraniano, quando quem acompanhou, ou se não acompanhou, te atualizo, foi liberado alguns mísseis teleguiados, que demoraria entre 8 a 9 horas, porque eles vão muito devagar, para chegar no estado de Israel. Mas aqui quem está morando já sabe que está vindo bomba, e vai explodir. E também alguns que são de cidades mais próximas, fronteiriças de Israel, que estavam vindo. Fugir não dá, não sei se você sabe, os vizinhos de Israel não dá para fugir, porque nós estamos no Egito, Jordânia, Síria. Aqui atrás nós estamos em outro país, que não lembro agora, todos esses países do mundo árabe. Então eles estão fechados em um lugar, aonde nessa hora eu vou para onde? O espaço aéreo fechou. E o que eu faço? Entro em bunkers, não cabe todo mundo. O que acontece é que aquelas famílias na madrugada, que poderiam estar, e com certeza angustiados, porque imagina você, pai e mãe, olhando teu filho e dizendo, eu não sei se essa madrugada vai ser a nossa última. E eu não estou exagerando, eu estou falando de algo real. Mas a Bíblia diz, as pesquisas, que a madrugada foi a madrugada que mais se leu os salmos, os terlins. E aí você diz, apóstolo, mas por que essa curiosidade? A gente não sabe, mas quando os pilotos da Força Aérea derrubaram os drones nos céus, os operadores do domo de ferro impediram os mísseis de chegar às cidades israelenses, que talvez você diga, a tecnologia é tremenda, mas quem sabe todos eles estavam sendo também fortalecidos por milhares e milhares de pessoas, em seus bunkers e famílias, a madrugada inteira, sussurrando salmos diante de Deus. Por que eu digo isso a você? É interessante porque um artigo de um cientista físico, e também colaborado outros colegas dele,
ele escreve algo que me chama a atenção e que não foi apenas uma ideia de uma pessoa, mas celebrada por muitos cientistas. Ele diz o seguinte: na madrugada dos ataques de 13/4, como todas as altas, na verdade eu peguei um resumo do artigo por ser grande, é bem pequena a parte que eu peguei. Como todas as altas tecnologias, esperava-se uma brecha na defesa do céu do Estado de Israel. Apóstolo, mas o assunto é, calma que você vai entender. Ele diz o seguinte: mesmo que as tecnologias, o que foi preparado, o que nunca foi testado, foi a primeira vez que eles testaram todo o material deles, foi aquela madrugada, eles tivessem um resultado chamado de milagre, eles alcançariam 90% de sucesso, já seria chamado milagre. Significa que pelo menos 30 mísseis entrariam no espaço de Israel e seria um estrago, porque eles têm ogivas, eles iam destruir, matar milhares, e o mundo todo estava esperando. Não estou dizendo que o mundo estava desejando, mas o mundo todo, e quem entende de guerra, sabia que aquela madrugada o mundo mudaria, porque um acontecimento lá mexeria com todas as nações da terra, porque Israel é o relógio das nações. Agora, pasme, 90% seria considerado milagre, porém, eles chegaram a 100%, na verdade 99, porque uma criança foi ferida. Porque nenhum dos mísseis atingiu nenhum dos seus alvos. Ele chegou a dizer que aconteceu algo tremendo. Os pilotos e operadores de sistemas, operadores de tecnologia, eles agiram como se fosse um só homem. Eles entraram e simplesmente anularam todos os mísseis. E nada, quando amanhece, as cenas são assim: velhinhos indo para a praia, crianças indo para a escola, shoppings abrindo e o mundo pasmo em silêncio. Você sabe que a mídia está sem falar, porque se esperava uma grande tragédia. Eu digo isso a você por quê? Porque quando o Senhor fez uma promessa sobre aquele povo, de fazer uma aliança com eles, eu vou lhe mostrar um texto, é porque Deus estava ali protegendo. Porém, esses cientistas dizem, o que aconteceu é impossível, é como o milagre da travessia do Mar Vermelho. A gente está vivendo no presente um milagre do Deus de Israel. Pode celebrar por isso, querido, pode celebrar por isso. É algo extraordinário. Um pedaço de um míssil desse que caiu ali perto do Mar Morto, você vai ver que, olha o tamanho dele, o estrago que um desse causaria. Esse que é o perto do Mar Morto, lá não tem população. Nós estamos falando de um grande estrago. Trazer a você essa informação, ela faz sentido por quê? Porque na verdade, aquilo que a gente escolhe focar a nossa mente e o nosso coração no dia da angústia diz muita coisa sobre você. Quem você procura, o lugar que você frequenta, onde você vai clamar, o que você faz no tempo da tua angústia define quem é você. Mas não é para criticar você, é para você pensar. O que você faz na hora que a angústia bate na tua porta? Quando o inesperado acontece. Apóstolo, tem uns 3 meses que eu não vou na igreja, eu estou cuidando da minha vida. Irmão, já mostrou quem é você. Porque eu preciso me aproximar e não me afastar. Então eu preciso entender que alguns escolhem o quarto escuro, alguns escolhem fugir, outros escolhem, cada um escolhe. Mas eu vou te mostrar hoje que existe um caminho de Deus para a gente. Quem quer aprender, diga amém. O que eu quero lhe dar, querido, eu não estou propondo angústia para você, eu estou te dando um manual de sobrevivência. Porque alguém já passou, alguém está passando hoje, e alguém pode um dia passar. Mas se você não está passando, pelo menos receba como um manual de sobrevivência. Porque se chega, você vai saber, meu Deus, aqui não vai entrar não, eu vou vencer no nome de Jesus. Agora, é tão simples assim? Não, mas é possível. Se você, como servo de Deus, compreender o que Davi queria nos ensinar, e essa expectativa que eu digo a você, porque ao invés de você se render ao medo, a gente pode se empoderar da palavra. O Terlim é um salmo, são salmos, e ali ele serve como arma de guerra que você utiliza. Mas apóstolo, então eu vou pegar o Salmo 91, colocar ali na porta da minha casa e vai proteger. Não protege não. O ladrão entra, bate na porta, derruba o salmo e não adianta nada. Porque ele não tem que estar aberto lá, ele tem que estar aberto aqui, ó.
Eu estou falando sério, porque senão a gente pensa, não, o Salmo, apóstolo, você me disse tudo agora, eu vou botar o Salmo 23 na minha mesa e vai dizer lá que o melhor da terra vai estar sobre a minha mesa. Não vai resolver. Você precisa ler, você precisa acreditar nele. Mas eu vou te dizer uma coisa, gente. Os Salmos é uma arma de guerra que Deus te entregou. Adorar a Deus enquanto o dia da angústia está chegando e você já está agradecendo pelo livramento, meu Deus do céu, você vai ver que esse salmista vai te entregar uma chave tão poderosa que eu usei na minha vida, eu precisei um dia. Eu vou te contar sobre isso. E que você hoje pode estar precisando, mas não como um religioso lê de maneira mística, mas quando você vê a força de uma palavra liberada, quando Davi ele faz as suas declarações. Mas antes de eu entrar nesses méritos, eu preciso que você saiba um pouco sobre a nação de Israel. Primeiro eu te falei sobre um acontecimento presente. Mais 5 a 8 minutos, máximo 5 minutos, eu quero te mostrar o que Jeremias ele fala no capítulo 31. Gente, olha que coisa tremenda a respeito da dúvida que há no coração de muitas pessoas. Jeremias 31, 35 a 37, para a gente entender um pouco esse movimento em relação a Israel. Por que o apóstolo fala sobre isso? Quando parece que a gente não está amando os outros povos da terra, a gente não tem nada com isso, nada a ver. Deus fez aliança com aquele povo. O dia que você for lá, você vai entender isso mais claro. Aquela terra, muitas pessoas ali são idólatras, infelizmente. Alguns eles são ingratos com Deus, infelizmente. Mas o Deus que fez aliança não cumpre palavra por causa do meu caráter, Ele cumpre palavra por causa do caráter dele. Então existe uma promessa. E eu quando oro por eles, eu entendo que a Bíblia fala que você vai prosperar. Então não significa em detrimento do mundo. É um país pequeno, mas que Deus disse assim, para a gente fechar o entendimento. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas. Olhe bem, o que são leis fixas? A lua e as estrelas para a luz da noite. Que lei fixa que a lua, por exemplo, produz? Que agita a maré e faz bramir as suas ondas. Quem está dizendo? O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Agora vamos ouvir o próximo texto. Se falharem estas leis fixas, o que Deus está dizendo? Se por um acaso falhar essa lei fixa diante de mim, que lei? Que o sol não apareça, que a lua não apareça, que as ondas parem de bramir, que a natureza pare de fazer o que ela foi criada para fazer. Aí ele está dizendo uma coisa, diz o Senhor: deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Agora, qual a possibilidade do sol não vir? Nenhuma. Então o que Deus está dizendo para você? O mundo todo pode acabar, mas Israel não. Então quando você pensa assim, o lugar lá está perigoso, não, perigoso está aqui, perigoso está à volta, porque existe uma promessa. Pastor, eles nunca vão viver nenhuma retaliação? Sim, vivem o tempo inteiro, já viveram muitas situações. Mas o que Deus está dizendo? Assim diz o Senhor, para ficar mais claro ainda: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, se a gente conseguir medir o céu até onde vai, é possível? Irmão, eles estão chegando em Marte ainda, 0,0 nada. Deus está dizendo, se vocês conseguirem medir o céu e conseguir medir o fundamento da terra, as profundezas, cá embaixo, também eu rejeito toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? Impossível. Eu nunca vou deixar o meu povo, ninguém vai destruir eles. Por que eu estou lendo isso? Porque se essa promessa te encanta, de um povo que mesmo Deus vindo para eles, em João diz que Jesus veio para os seus, aquele povo, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, fala eu. O que diz a Bíblia? Deu-lhe poder para ser chamado filho de Deus. Se por uma aliança com um povo, Deus, numa madrugada, que todo mundo sabia, dessas não escapam. Não me sei te explicar, porque milagre não se explica. Deus os guardou. Imagine quando Deus diz a você que você é propriedade exclusiva dele. Se Deus guardou-os daqueles mísseis balísticos que veio do Irã, você acha que seta que voa de dia, mortandade que assola ao meio-dia, terror noturno, praga, você acha que algum demônio vai ter acesso a você? Há uma proteção, querido. Se lá tem o domo de ferro, aí tem o domo do Espírito, meu amado, que guarda a tua vida. Uou, é para celebrar. Dá um glória aí, igreja.
Glória a Deus! Mas para fechar esse tema, esse assunto, aí pergunta-se uma coisa. Então o apóstolo que diz ali é que Deus falou que se o sol parar de brilhar, é isso que ele disse. Ou seja, ele disse nunca, ou seja, é improvável. Mas tem a guerra do Armagedon. Aqueles que lêem um pouquinho mais aqui, quem conhece um pouquinho, fala, apóstolo, mas e aí, me explica aí. Quando as nações inteiras vierem contra Israel, serão 10 nações, e mais o mundo inteiro, vindo todos contra Israel. Quando você for lá a Israel comigo, eu vou levar você lá no Monte Carmelo e mostrar para você o Vale de Jezreel, conhecido como a Fenda Africana, que é conhecido como Vale do Armagedon. Ali vai acontecer a última batalha. Pelo menos é bom você ver lá onde vai acontecer tudo. E vai ser lá, fisicamente. Essa última batalha, por que vai acontecer lá? Porque existe um entendimento que você precisa se lembrar. Apesar da gente não falar cultos e cultos sobre céu, querido, e falar mais sobre o sacrifício de Cristo, a salvação, sobre a graça, porque são assuntos que vão levar as pessoas a tomarem decisões e vencer suas lutas, mas o céu é real. O projeto que Deus tem para nós, o contrato, irmão, é mais do que você imagina. O Senhor te livra da terra e nos arrebatará para viver a eternidade com Ele. Às vezes a gente pensa que isso é uma metáfora, um conto de Disney, quando a gente fala do arrebatamento e coisas parecidas. Irmão, não. A verdade é que a igreja de Jesus, aqueles que confessam Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nós passaremos pelo arrebatamento, que será como abrir e fechar de olhos, chamado de rapto da igreja. Esse arrebatamento não inclui o momento que as trombetas tocam, todo olho verá, toda a língua confessará. Apóstolo, mas então onde que fica esse? É o segundo arrebatamento. O primeiro, inclusive tem texto que fala que terão 2 pessoas numa cama e um será levado. Um dia alguém perguntou para mim assim, apóstolo, esse negócio de 2 na cama, um será levado, é com todo mundo? Que eu vou me garantir então. Eu fiquei com dó do marido dela, né? Porque é como se ela dissesse, então se um tem que ir, eu que vou. Não, irmão, é uma metáfora. Vai ter casos que vai o casal. Mas a Bíblia está dizendo que é tão forte isso, que vai ter 2 pessoas no lugar, trabalhando no campo, e um vai subir, outro vai ficar. Só que vai ser tão rápido, no abrir e fechar de olhos, sem barulho, sem trombeta, sem olho vendo, sem nada. De repente sumiu. E você vai olhar, você não, você vai estar lá. Né? Quase você deu um amém, né? Você vai olhar, opa, né? Mas pessoas que acham que isso não é verdade, pessoas que foram criadas em igrejas evangélicas, ouviram, e o mundo geral, mas principalmente quem conhece a Bíblia, porque o mundo em geral, eles vão ser enrolados pelo anticristo, mas eles vão dizer, meu Deus, aconteceu o arrebatamento, minha mãe não está aqui, meu pai não está aqui, eu vou atrás do meu irmão que estava indo naquela igreja lá, cadê ele? Sumiu também. Vai ser uma correria. Inclusive meu amigo o apóstolo Lamartine Pozella, ele está escrevendo um livro inédito. Ele está escrevendo um manual de sobrevivência para quem vai ficar. Você quer ou não comprar um? Ah, só para garantir, não? Aí você fala, apóstolo, mas faz sentido? Eu falei, Lamartine, você está disruptivo, porque ninguém falou sobre isso ainda. Por quê? Porque vai ficar, pessoas vão ser salvas ainda, mas não queira ficar para ver como é que vai ser. Porque se você não está aceitando Jesus hoje, imagine um período de perseguição e que você vai ter que entregar a sua própria vida e ir como martírio para poder ser salvo. Aí vamos lá. Ele está escrevendo. Eu falei, olha, quando o senhor acabar de escrever, lança lá na igreja. Vai ter gente que vai comprar de levezinho, vai guardar, tipo assim, não preciso, mas preciso. Irmão, mas vale a pena comprar, né? Deixa na cabeceira da cama, avisa a família. Se alguém ficar, mamãe deixou aqui. Mamãe foi e está te esperando lá daqui 7 anos, porque eu vou te explicar o que vai acontecer. O arrebatamento, querido, ele acontece no momento em que a tribulação começa no mundo. O anticristo, eu acredito que a gente vai conhecê-lo já. Ele vai aparecer para nós já vamos ter uma noção de quem ele é, porque ele vai ser um líder mundial, provocando paz entre o mundo árabe e o mundo judeu. Você sabe que nesse acontecimento, muitos do mundo árabe não apoiou o Irã. Então você já percebe que existe já um movimento acontecendo, e alguém muito carismático vai conseguir provocar. Só que no inteirinho desse processo, nós seremos arrebatados para bodas do Cordeiro. Essas bodas demorarão 7 anos, para nós serão como 7 dias. Porque a gente vai estar tão grato, tão envolvido na mesa do Senhor, irmãos, que você vai falar assim, já passou?
Só que aqui embaixo, quem estiver aqui vai estar um quebra-pau, meu irmão. O pau vai comer. Por quê? Porque o anticristo, ele vai conseguir dominar por um tempo. Ele vai trazer uma paz mundial. Vão levantar um altar para ele lá no terceiro templo em Israel. E só para lembrar quem nunca ouviu, as 70 semanas de Daniel, quando ele fala sobre o assunto, ele já profetizou isso, que 3 anos e meio, o iníquo, que é o anticristo, ele vai botar a cara, ele vai aparecer, ou seja, ele vai se revelar. Ele vai pedir para levantar uma estátua enorme para ele, para adorá-lo. Aí nessa hora, os judeus vão acordar, os árabes vão acordar, vão perceber que na verdade, ele está buscando glória para si, e vai começar o processo da última guerra, a guerra do Armagedon. 10 países, nações, nessa hora Estados Unidos, todo mundo vai se levantar contra Israel. E eles vão se encontrar no Vale do Armagedon. Você vai estar lá em cima com o rei. E ele vai dizer, está na hora de descer. Porque vai completar os 7 anos da tribulação aqui. Nesse momento, você desce com ele, nós descemos com ele lá no Vale do Armagedon. Deixa eu dizer para você o que Zacarias fala sobre esse momento. Preste atenção. Zacarias já preveu esse momento. Ele diz o seguinte: naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém. Agora preste atenção nessa chave aí. O mais fraco, o soldadinho mais fraco de Israel, naquele dia será como quem? Você está entendendo como que vai ser o negócio? O pior dos soldados de Israel será como Davi. E esse soldado, a casa de Davi, como Deus. O Malar Yavé, que é o anjo do Senhor, ele diz: eu vou na frente de Israel. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vão se levantar contra Jerusalém. Então o Senhor vai entrar no meio da batalha, do Vale do Armagedon, e vai dar vitória ao seu povo, vai pisar os seus 2 pés no Monte da Oliveira, e chegará o reino de Deus, a nova Jerusalém, plantada aqui nessa terra. Pode, glorifica mesmo. Glorificado seja o nome do Senhor. Então isso me encanta. Por que eu tenho que falar de Israel? Porque Israel está na profecia. Eu não tenho como ser alguém que quer o arrebatamento, quer entender, sem entender os processos. Então não é se tratar de você gostar ou não de um povo, é você entender o processo profético, de que tudo isso está incluído em um pacote. Agora alguém me perguntou esses dias, no meio daquela situação, é claro, nós estamos indo em maio agora, e é claro, se o governo não permitir, é porque não podemos. Mas enquanto o governo diz, vem, vem. E alguém falou assim, mas apóstolo, vai para Jerusalém. Eu já fui lá muitas vezes. Não subestimo as batalhas lá, as guerras. Já estive em conflito, não na fronteira, não eu, mas já estive dentro de Israel em períodos de grandes conflitos. E eu vou dizer uma coisa para você, com todo o respeito aos nossos vizinhos, ao nosso estado do Rio. Mas quem pergunta para mim, eu falo, irmão, você não está entendendo. Eu já prego há muitos anos em muitos lugares. Inclusive no Rio de Janeiro, menos um pouco hoje, mas já fui muito. Eu já fui em lugares onde eu tive que, com segurança, frescuragem, não é frescuragem não, carro blindado. Eu já fui escoltado, não foi para o policial, foi pela milícia que disse, você pode entrar aqui porque o pastor pediu, o senhor vai pregar, 10 horas a gente volta com o senhor. E eu subi o morro pensando assim, Deus, cuida dos meus filhos. Não estou exagerando. Eu falar, será que eu volto daqui? Então se eu tenho algum medo, muito mais aqui, tem gente campeão aqui, irmão. Quando você acha que eu tenho coragem de ir para Israel, o lugar mais seguro do mundo, eu aqui acho você corajoso, de descer para o Rio para trabalhar e passar alguns lugares e perguntar, o senhor vai para lá mesmo? Eu pergunto, e você que vai para aqui embaixo mesmo? Com todo respeito ao nosso estado. O que eu quero dizer para você é que você tem que entender as coisas. Nós estamos falando de um ambiente, sim, tem retaliações, mas tem uma promessa. E o que eu estou comparando aqui é para você compreender que quando eu estou falando sobre o dia da angústia, foi sobre o que eles viveram agora, nesses dias, a ponto de muitos deles, que infelizmente nem buscam a Deus, mas naquele dia, eles mostraram quem é o Deus deles, porque eles foram lá no Terrilim, foram lá nos Salmos, e a noite toda sussurrando na presença de Deus, milhares e milhares, de alguma maneira, aqueles mísseis, que não foi só a tecnologia que segurou, foi a oração de um povo que sabe que há poder no nome do Deus Todo-Poderoso para segurar toda a ação do inimigo contra você. Por isso que Davi ele faz oração, Senhor, me põe no lugar seguro, seja minha torre forte, porque o Senhor me ajudou no dia da minha angústia. Eu quero te ensinar algumas coisas muito práticas de Davi. Primeira delas, eu porém cantarei a tua força. Fala comigo.
Davi, quando passou pela perseguição que eu te disse, anos depois, ele escreve os Salmos lembrando do acontecimento. E ele está mostrando como que Deus guardou no meio daquele momento difícil da vida dele. Davi, ele olha com gratidão para o passado, por causa da oração que foi respondida, e ele tirou, naquele momento, ele tira do vocabulário dele, esperei, e transforma em cantarei louvores. Eu não vou ficar esperando, eu vou cantar adoração. Eu não vou esperar se Deus vai vir, eu vou começar a cantar meu livramento. Eu não vou esperar para depois adorar, eu já vou cantar e adorar antes do livramento chegar. Ele mudou o vocabulário dele, e você precisa aprender com Davi. Fala para o teu irmão, você tem que aprender com Davi. Você percebe a força que um cântico tem. Por mais que eu sei que sabemos, por mais que eu sei que a gente adora, a gente tem que entender, querido, que há uma arma poderosa quando você libera o teu cântico, a tua palavra. Cântico não se trata de melodias bonitas, se trata de palavras fortes, de declarações que você faz, que pode mudar a tua história da noite para o dia. Creia nisso em nome de Jesus. Que pode tirar de uma angústia, de um fato improvável. Como eu disse, há dias atrás os cientistas estão dizendo que Israel viveu foi um milagre tamanho como o Mar Vermelho abriu. Eu assustei quando eles compararam a isso, mas quem está dizendo são pessoas especialistas dizendo era improvável isso acontecer. Então, se era, assim como tem coisas que você diz, apóstolo, eu estou em situações como essa, improváveis. Angústia, segundo o termo hebraico, é aperto, aflição, enroscar-se, limitar-se. Você está num espaço tão estreito que vai fechando, escurecendo, que você não acha saída. Então, a pessoa que está numa condição como essa, ele vive exatamente assim. Só que você tem que lembrar do que eu disse ali acima. Quem buscamos na hora da nossa angústia define quem somos. Então guarde isso muito claro, querido, no teu coração, para você pensar e saber, meu Deus, qual a minha essência? Porque na hora da crise eu sou provado. Na hora da crise eu vou buscar uma pessoa, ajuda, eu vou procurar, ou eu vou no meu Deus, porque isso define quem é você, define que você crê, define o resultado que vai ter no teu futuro. E eu estou te dando esse entendimento para que você arrume, ajuste isso na tua mente. Porque basta você olhar o seguinte, apóstolo, não estou vivendo hoje angústia, mas eu estou te dando uma nova de sobrevivência, para que você já tenha pronto, se chegar você já sabe que decisão tomar. Eu vou para o altar, eu vou buscar, eu vou adorar dobrado, eu vou orar dobrado, eu vou ler dobrado a presença, eu não vou me afastar, eu vou mais me aproximar. Quem quer fazer? Quem entende isso em nome de Jesus? Ela pode bater na porta de alguém, de qualquer um de nós, não desejo isso, mas eu estou te dando algo que você precisa guardar no teu coração. Você não precisa permanecer nela. Provérbios 24, 10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Aqui o termo que é usado para angústia aqui, porque a angústia tem muitas portas. Uma pessoa pode ficar angustiada por um amor que ele perdeu, por um emprego, por uma questão de saúde, uma questão... Tem muitas portas que pode entrar a angústia na vida de alguém. Porém o salmista está dizendo aqui que essa angústia é causada pela escassez. Aqui, aliás, o Provérbios 24, 10, que essa angústia é causada pela escassez. É uma pessoa que está passando necessidade financeira e por isso está vivendo uma grande angústia. Ele está dizendo que a pessoa que está passando pela falta de coisas na vida, coisas que são básicas da vida, e por isso ele está fraco. E a Bíblia diz que essa pessoa, ela é o quê? Se você se mostrar fraco nesse dia de escassez, a tua força é pequena. É o Senhor dizendo para você, fortaleça-se, porque eu estou contigo, eu vou lhe abençoar. Por isso eu coloco o seguinte, quando a dor apertar, não faz sentido se desconectar. Quando a dor apertar, é hora de adorar. Então, você precisa compreender que eu não posso me desconectar quando a dor vem. Pelo contrário, eu preciso é de Deus. Eu preciso é me dedicar mais. Ah, mas eu vou dar um tempo da igreja. Não, eu vou dar um tempo da célula. Não, pelo contrário, eu vou me envolver mais ainda. Eu vou mergulhar mais ainda. Porque você, quando se afasta, você perde o propósito. E o que mais Satanás quer é roubar de você o teu propósito. Porque você é o que você nasceu para ser. Se você perde o propósito, você não é ninguém. Então Deus, querido, Ele te mantém firme quando você se mantém na presença. Quando Deus está presente na noite mais escura e incompreendida da vida. O que o salmista falava? Pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia. Na outra versão ele fala pela madrugada. Porque na verdade ele está dizendo o seguinte: eu acordo antes da angústia acordar. Eu vou na frente dela.
Porque a angústia é alimentada pela minha alma, mas a palavra alimenta o meu espírito. Então ele diz, eu acordo antes dela e começo a ler os terrilins. Começo a adorar meu Deus, começo a buscar a presença dele. Mesmo que ao amanhecer a angústia vai chegar, mas eu acordei antes de amanhecer. E eu fui buscar na madrugada. Ah, meu irmão, não tem para ela. Apóstolo, mas não é tão simples ainda assim. Eu falo para você, é possível sim. E eu coloquei em prática o que está aqui nessa palavra. Mesmo assim ele está dizendo que a angústia não foi embora, mas eu cantarei louvores para a fonte da minha força, que é o teu Deus. A segunda coisa é, cantarei a tua força ou cantarei a minha angústia? Fala comigo, cantarei a tua força ou cantarei a minha angústia? Porque eu disse, um alimenta o teu espírito, outro alimenta a tua alma. A angústia, querido, é alimentada por você mesmo, quando você a valoriza. Agora, eu vou cantar a força de Deus em mim, que vai tornar-me forte para vencer. Eu tenho que decidir quem eu vou alimentar, quem eu vou buscar. E aí volta o que eu disse, na hora da crise você descobre quem é você, baseado em quem você buscou, em que lugar você foi, qual geografia você frequenta. Eu vou buscar a fonte da minha angústia ou a fonte da minha força. Por isso ele inicia o dia já direcionando para onde ele vai olhar. Ele está direcionando para onde a sua energia será colocada. E ele mostra o seguinte, eu decidi o que vai sair dos meus lábios na madrugada. Porque quando chegar a dor do amanhecer, eu vou já saber o que eu vou dizer. Não pelo que está acontecendo, mas pela convicção que eu carrego. Amado, Deus quer te ungir hoje dessa palavra. Deus quer batizar você hoje com essa palavra. Talvez você fique, apóstolo, mas não é ainda, eu sofro ainda, eu não consigo, minha mente acelera, eu fico ocupado, eu fico ansioso, eu fico não sei o que fazer, mas eu vou te dizer o que você tem que fazer. Quando eu preparava essa mensagem, eu preparava como se o dia da igreja, eu falei com o apóstolo assim, falei assim, hoje vai ser o dia da igreja, não que os outros não sejam, não que as outras mensagens não te abençoem, mas eu dizia, e Deus falou comigo numa visão, eu vou lavar a igreja hoje, meu filho. Eu vou lavar, eu vou arrancar as amarguras, eu vou... Irmão, eu estou crendo, eu estou desde as 8 da manhã aqui, com muita alegria. E eu quero sair daqui hoje, que em nome de Jesus, o dia hoje, aqui e lá, as pessoas longe online, o Espírito de Deus está dando a você, de ponta a ponta aqui, lavando, mas limpando, tirando toda a atmosfera de angústia, meu irmão, e trazendo no teu espírito a força, a autoridade, a alegria, sabe, o regozijo da vida. Ah, Deus me prometeu e eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Você sabe que ambientes religiosos são propensos a criar atitudes engessadas. Às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente não consegue envolver. Senta, mas não se envolve. A gente tem letras de música para você cantar, e repetir já é muito bom, faça isso. Mas experimente um dia, além do que você está cantando, falar com Deus que está no teu coração. Mas pode, apóstolo, deve. Interrompa aí e comece a adorar, comece a orar, comece a ser honesto, sincero com Deus no meio do que isso. Nós estamos sugerindo algo, já é muito bom, mas você também adore a Deus. Dá uma introdução de uma música, demorou, você já começa a fazer a tua. Mas para quê? Para encher o teu coração de algo original e não uma palavra engessada, não só repetindo o que alguém fez um dia lá dentro do quarto dele, mas fazendo o teu salmo, fazendo a tua adoração. Apóstolo, mas eu não sei nem cantar. Não precisa, porque não se trata de melodia, se trata de letras, se trata de declarações, de palavras. Quem está aí pode dizer um amém, gente? Então não fique só repetindo frases, mas dê um louvor autêntico. A adoração tem poder, meu irmão, para libertar. Você imagine você está diante de um fato onde tudo que você construiu até hoje está prestes a ser destruído. Onde você está percebendo a tua vida ruindo, coisas que você construiu ruindo.
Mas essa hora é o limite da exaustão. E acredite, no limite da exaustão foi as maiores visitações, como Jacó, cansado, deitou em cima de uma pedra e viu o anjo subindo e descendo. Era o limite da exaustão que Davi, fugindo dos seus inimigos, Deus o visita. Era o limite da exaustão, querido, que o Senhor te encontra. Então, entenda uma coisa aqui, é o ambiente propício para que o Senhor possa te levar para um outro nível. Mas você tem que entender uma coisa, preste atenção nessa frase. As batalhas que você está enfrentando, elas não têm nada a ver com você. Mas sabe com quem? Elas têm a ver, mas sim com o que Deus te deu. Então é como se o diabo, querido, não está interessado em você. Ele está interessado no seu você, na pessoa que recebeu dons e talentos de Deus no dia que você aceitou Jesus, que a sua vida fez sentido, que você se engajou em algo, que você é usado para libertar outras pessoas. Essa essência que Deus colocou dentro de você, o diabo quer tirar. Se ele pudesse meter a mão e arrancar, ele fazia, mas ele não pode. Então por quê? Porque se ele tirar o teu propósito, fica oco. E quando você fica oco, tu frequenta a igreja, é só uma questão de tempo, tu vai sair daqui uns dias, porque você não vai conseguir sustentar a tua fé. Porque o que nos sustenta? É engajamento, querido. Não é o que o pastor prega no domingo que te sustenta, querido. O que sustenta você foi o que Deus plantou no teu espírito, na presença que está dentro de você. O pastor pode até ajudar a aumentar o fogo, mas o que sustenta você são as convicções do propósito que a vida te deu, de você acordar sabendo que sua vida tem um propósito, que a sua vida faz diferença, que pessoas estão sendo abençoadas por causa de você, que tem gente que está liberta por causa do teu testemunho, que tem gente que está firme por causa de você. É disso que o diabo quer roubar de você. Ele não está interessado em você, porque se ele arrancar o teu propósito, você fica inútil. É isso mesmo, nós ficamos inúteis. Você se lembra quando Adão pecou? Adão, querido, foi criado para ser o modelo. Você sabe que Deus criou o homem não é para morrer. O homem não ia ter doença. O homem não ia morrer. É mesmo, após. Quando eu encontrar Adão no céu, vou ter que ter uma conversa com ele. Você pensa assim, entra na fila, que tem um monte de gente já que falou isso. Irmão, ele pisou na bola mesmo. Só que graças a Deus que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, Ele trouxe de volta toda a promessa de vida eterna. Você pode morrer com esse corpo, mas Deus te deu o corpo glorificado, porque Jesus Cristo trouxe de volta. Apóstolo, então o Éden era o céu? Sim, irmão, era. Deus já criou a gente para viver uma vida eterna. Só que o pecado trouxe o quê? Tirou do homem toda a bênção, toda a graça de Deus. O que Deus não matou Adão? Mas Ele matou, Ele tirou o homem do Éden. Quando Ele tirou o homem do propósito dele, Adão envelhece e morre. Agora, por que Deus fez isso? Porque você não precisa matar um peixe, é só tirar ele da água. Você não precisa matar uma árvore, é só tirá-lo da terra. Você não precisa matar um crente, é só tirar ele do propósito. Então você tem que entender, querido, que Satanás ele trabalha cirurgicamente para roubar o teu propósito, teu ministério, teus talentos, teus dons, tua capacidade. Você tem coisas lindas aí dentro para aparecer. Só que a angústia é como se ela roubasse e paralisasse a tua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, você até pensou que não vinha hoje, ainda bem que tu veio, hein? Porque Deus está dizendo, eu vou arrancar tudo aquilo que está interrompendo o meu plano, o meu propósito, aí na tua história, na tua vida, não importa onde entrou. Quem está entendendo e recebendo essa palavra, dá um glória em nome de Jesus. Então Ele não quer você, mas o propósito que Ele quer, aquilo que Deus colocou em você, porque Ele sabe que a tua vida sem propósito é uma vida sem sentido, que a tua vida acaba, que você deixa de fazer diferença, que você fica oco, que você perde todo o propósito da vida. Então fica claro muito bem para nós o quê? Qual é o segredo de tudo isso? O segredo está na fonte. Fala comigo, o segredo está na fonte. Por que o segredo está na fonte? Porque as perdas que você teve durante todo o processo não mudou seu destino. Teu destino está te esperando. Só que nesse caminho eu preciso descobrir o seguinte: eu vou buscar a fonte da minha angústia ou vou buscar a fonte da minha força? O salmista me disse ali que de madrugada ele busca a fonte da força dele e alcança a misericórdia de Deus ainda antes da angústia chegar. Ele está dizendo para mim ali que existem duas possibilidades. Ele diz, ele começa dizendo, eu busquei louvar o meu Deus logo cedo.
Eu buscar a presença de Deus e a fonte da força de Deus. Ele está dizendo o quê? Que alguns não escolheram isso. Alguns preferiram buscar a sua angústia, alimentam a angústia. E a pergunta que eu faço: o que você busca de verdade, gente? Qual é o lugar que você decide viver quando você passa por um momento como esse? Imagine comigo, eu fiz uma rádio no dia da angústia. Essa rádio só vai funcionar agora, hoje aqui. E ela tem assim sintonias um pouco diferentes. Eu vou te mostrar como que é essa sintonia que vai buscando. Vamos lá, vamos ver o que você busca no dia da angústia. Que isso? Chorei de saudade. Não, muda isso aí. Tá chorando porque se melhor, você não é? tem um Deus Melhor. que cuidar de você. Aí tá tudo bem. Aí você vai lá e jamais te esquecer. vai mexer na sintonia, irmão. Jeito triste de ter você. Tem gente cantando, nos olhos e dentro do meu coração. Espírito Santo, Muda tudo. ore por mim. Mas podia ficar assim, né? Pior que não fica. O irmão vai lá, mexe. Pra Deus, Tem que mandar eles parar de mexer lá, mas não tem jeito, né? eu preciso. Favor, não implora, porque um irmão, sabe, né? e Conhece, não pede né? perdão. Graças a Deus. Uou! Esse não é meu fim. Já sabe o que você precisa, né? Difícil, né? Fica de pé. Olha o que você precisa. Toda a igreja. Levante a tua voz. Ei! Acabou pro diabo. Ei! Meu Deus! Abra tua boca e declare. Atrai a presença. Ei! Declara! Glória a Deus! Obrigado, Jesus. Celebre, 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 celebre. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Pode ser que você não gostou da minha rádio. Apóstolo, foi escandalizado. Que bom. Isso significa que você não vai esquecer da mensagem. Você vai lembrar do dia. A verdade, querido, eu acho que você precisa entender melhor isso. Não se trata só da música que você ouve. Você entendeu ou não? Se trata do lugar. Se trata das pessoas.
dos livros, dos ambientes. É mais do que uma música. Porque senão você vai sair daqui dizendo, então, apóstolo, só parar de ouvir como é que é o choro? O choro lá é sofrência. Eu queria lembrar desse nome aí. A irmã sabe, hein? A irmã sabe. Mas obrigado, eu queria saber isso mesmo. Eu vou parar de ouvir sofrência. Irmão, desculpa, isso não resolve. Senão você não entendeu. A metáfora ali é para te ajudar a perceber que tem a ver com ambientes, com pessoas, com falas, com frases, com declarações. Ao invés de você ler essas poesias, lê o Salmo. Porque lá você vai ver alguém que até está na crise, mas no final ele tem a vida dele restaurada. A sofrência não, tu termina, o casamento acabou, está todo mundo ruim, traindo todo mundo. Aí você quer que a tua vida mude, não muda, meu irmão. Você precisa entender. Não se trata de ser proibido ir no lugar. Tem gente que pensa assim, eu sou crente, não posso ouvir música. Mas eu ouço. Mas isso não é o caso. Eu preciso mudar a cultura da minha vida. Eu preciso entender que na hora da crise, essa hora vai aparecer quem sou eu. Aí vai mostrar o que eu ouço, vai mostrar o que realmente rege a minha vida. E eu estou te dizendo, querido, é possível sair. Eu passei por uma depressão alguns anos atrás. Eu não falo muito sobre o tema, porque às vezes não é tão interessante ouvir que um pastor, ele tenha passado por um momento tão difícil na vida. Eu te confesso uma coisa, eu sempre respeitei os problemas da alma, porque eu estudei muito sobre isso. Mas eu não sabia, pastora Adriana, que a dor é tão grande. Quando eu passei pelo que eu passei, eu comecei a respeitar mais. Porque, meu Deus do céu, eu te falar, eu preferia que arrancasse um dedo meu, um pedaço do meu corpo, do que continuar sentindo o que eu estava sentindo. Eu não estou exagerando. É uma atividade mental. Sabe o que é você passar a noite toda sem dormir? Não precisa levantar a mão. Mas eu estou te perguntando, sabe o que é? E você acordar, não acorda, você só viu o dia amanhecer. Você toma um banho, se veste e vai trabalhar, atendendo pessoas, ajudando pessoas, alguns me agradecendo. E eu chegava no final do dia dizendo, Deus, porque era muito difícil. Eu nunca pensei que eu passaria por aquilo. Eu ficava dizendo, Deus, eu não posso, porque só sabe que eu preciso estar bem. Um dia eu disse, não vou pregar mais. O Espírito Santo falou, eu vou te curar no altar. Eu vinha pregando aqui, após você nem me avisou, não. Mas eu pregava aqui, pastor Ronan, muitas vezes eu estava gritando, não era para você, era para mim. Que época foi? Não precisa saber. Mas apóstolo, só está curado mesmo, que eu estou inseguro agora. Pode saber que eu estou bem. Naquele período, eu não tinha a quem recorrer. Minha esposa sabia. Eu tinha que, além de sofrer aquele momento, estar bem. Que é pior ainda, você sabe, né? É você se apresentar bem. Eu tenho muitas reuniões para ir, eu tenho muita coisa para fazer, eu tenho viagem, eu tenho agenda. Eu quase desmarquei, mas só que naquele momento eu pensei, se eu me entrego é pior. Só que eu entrava dentro do avião com vontade de voltar. Eu chegava na frente de igrejas que eu ia pregar, eu fechava a porta e dizia, eu não vou. Todos os dias, por um período, todos os dias, o apóstolo Lamartine me ligava. Todos os dias. Que gratidão eu tenho por ele. Eu falava para ele, fica tranquilo que eu estou bem. Ele ligava no outro dia de novo. Ele sabia que eu não estava. Todos os dias. Todos os dias. Ele é muito ocupado, mas ele todo dia. Você sabe a força de um amigo essa hora, querido? Estou dizendo para você, quando tiver alguém assim, liga todo dia, fala todo dia. Não desista da pessoa, ele todo dia, todo dia. Mas eu me livrei. Eu venci. Eu falei, não, eu vou. Madrugada sem dormir, eu falei, não, eu não vou ficar com o meu pensamento acelerado. Eu vou começar a ler a palavra, eu vou começar. A vontade nenhuma. Mas eu falei, eu preciso romper. Eu estou te contando isso não é para te emocionar. Eu estou dizendo que bate na porta de qualquer pessoa. Até na minha bateu. Para você parar com essa coisa de dizer, comigo nunca, irmão. Eu não desejo para ninguém.
E eu não pretendo viver isso nunca mais na minha vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você, eu respeito. Porque a vida perde o sentido, as coisas não fazem sentido. Meu irmão, em nome de Jesus, hoje eu vim aqui com a missão. Eu sou teu pastor e Deus falou comigo, eu vou lavar minha igreja hoje. É um termo estranho, mas Ele falou, eu vou lavar minha igreja hoje. Então você não pode sair daqui hoje ser uma oportunidade, quem está em casa também dizer, Deus, eu não vou sair daqui do jeito que eu entrei. Porque você não precisa inventar nada, porque quem sabe, quem viveu, quem está vendo, sabe o que eu estou falando. Então, meu irmão, você já entendeu que tem que ir lá na fonte. Você tem que ir lá na fonte. O salmista falou, eu vou na fonte da minha força. Eu não vou para buscar em ninguém, eu vou lá na fonte. E eu fiz o mesmo, e funciona. É fácil? Não foi fácil. A sensação é que minha vida seria assim o resto da vida. Eu fui me adaptando, eu falei, acho que eu vou viver assim. Eu pregava, entrava aqui na minha sala, entrava dentro do banheiro e chorava para ninguém ver. Lavava meu rosto, começava a atender as pessoas. Mas Deus sabe. Mas eu já me livrei, tá, irmão? Meu choro é só de gratidão. Eu quero dizer uma coisa para você. Não viva assim, não viva. Tem gente que tira a própria vida, irmão. Tem gente que desiste do casamento, desiste da família. Não pode. Que seja Deus usar você para libertar alguém essa mensagem. Mas considere essa palavra hoje. Você que está hoje vivendo uma angústia, sai do teu lugar, vem na frente. E fica bem na frente, que vai encher muito aqui na frente. Sai do teu lugar e vem, nós vamos cantar. Sai do teu lugar e vem. E você precisa hoje deixar aqui no altar. Deixar aqui nesse lugar. Dizer, Deus, eu vou hoje aqui resolver esse negócio. Pode chegar bem perto, porque vai vir muita gente. Eu creio, querido, Deus falou comigo, eu vou lavar, eu vou fazer. Meu Deus. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, como colocou um amigo no meu. Não foi só ele, muitos outros me ajudaram. Não muitos, aliás, poucos outros me ajudaram. Mas teve uma pessoa que Deus falou com ele. Glória a Deus por esse amigo. Deus vai colocar pessoas no teu caminho, querido. Deus já colocou pessoas no teu caminho. Você precisa se entregar, dizer, Deus, hoje está aqui. A minha mente tem que parar com isso. Eu preciso voar, eu preciso romper, eu preciso cumprir a minha missão. Nada nessa terra pode impedir você, querido. Nada, a Bíblia já diz, nem fogo, nem afogamento, nada, nem água, nem tempestade, nada vai parar você. Mas você pode parar você. E é isso que nós estamos falando agora. Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo tocou você. Se mesmo que um pastor ou eu não tenha tocado a tua cabeça, eu tenho certeza nessa palavra que Deus está hoje, sabe, como aquela hemorragia que estancou em uma mulher. Deus estancou. Você precisa agora andar, crer. Olhe bem, o Salmo 59:1. Olha o que Davi fala: livra-me, Deus meu, dos meus inimigos. Põe-me acima do alcance dos meus adversários. Davi é o mesmo salmo, só que o início ele está dizendo, tu és o meu alto refúgio. O Senhor me colocou no lugar que o inimigo não chega mais. Não é que ele não está vindo, não é que ele não está chegando, não é que ele não está batendo na porta, só que ele não me alcança. Ele não consegue me alcançar, não entra mais. E é por isso que eu estou dizendo a você, ele chama de acima, fora do alcance do inimigo. E eu quero declarar sobre a tua vida, não é que não virá as tentativas do diabo, mas ela não vai alcançar a tua mente, não vai paralisar você, não vai interromper você, não vai tirar você do propósito de Deus. Hoje o Senhor está dizendo, aqui nesse altar está ficando. Você vai sair daquela porta ou qualquer porta, vai dizer, Deus, eu saio daqui
não vou aceitar mais ficar a noite sem dormir, não vou ficar mais vivendo com pensamentos acelerados. Eu tomei posse da palavra. Eu oro a Deus para colocar pessoas que vão falar com você. Eu tive um amigo, eu tenho um amigo, não tive, não, eu tenho. Por isso que eu digo a você, o que você faz na hora da crise, isso define quem você é. Amado, Deus nos abençoou demais no dia de hoje. Eu amo vocês. Deus abençoe a tua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Celebra a vida. Celebra a vida. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!